O vestibular do IME está chegando e muitos dos que assistem no meu canal estão se preparando para essa prova, fazendo as questões, enfim, dando gás para poder garantir aquela aprovação. E se tem uma coisa que o IME gosta de fazer, é colocar numa mesma questão diversos assuntos, misturar uma matéria com outra, né, ligar várias áreas entre si. E cara, o IME faz isso muito bem, cara. Tem umas questões assim, simplesmente implacáveis, brabas assim. Você mistura vários conceitos, tem que ter vários conhecimentos para poder desenrolar a parada. Só que, cara, algumas dessas questões assim, elas têm uma beleza assim extraordinária. Elas misturam tão bem os conteúdos que o cara fica assim maravilhado e vê, meu irmão, que delícia de questão, cara. E nesse vídeo aqui eu vou resolver aquela que na minha opinião é a mais bonita que o IME já colocou em sua prova nos últimos anos, cara. É tão bonita assim que dá pra botar numa moldura o cara ficar admirando, tá ligado? No Museu de Arte. Mas enfim, galera. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que se faz essa questão, quais os conhecimentos necessários e os cálculos que você precisa fazer. Então bora lá, solta a vinheta. Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. E galera, antes de eu começar aqui a resolver essa questão, eu queria dar dois recadinhos pra vocês, certo? Primeiro deles, aquele mexendo no básico, né? Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Cara, finalmente chegamos a mais de 4.000 matemáticos por diversão, galera. Tipo, e eu fico muito alegre com isso, porque apesar do canal ter dado uma parada, aconteceu mil e uma coisa e tal, vocês já sabem que aconteceu, né? Mas mesmo assim os amigos internautas estão lá se inscrevendo, apoiando e tal. Cara, vocês são foda, velho. Por isso que eu quero cada vez mais fazer vídeo pra vocês, que vocês merecem demais, certo? E aproveite também para poder ativar o sininho, beleza? Clicar aí nas notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E também para compartilhar o canal com seus amigos, né? Mostrar pra galera que tem um matemático por diversão aqui que adora ajudar o pessoal, beleza? E o outro recado aqui que eu queria dar pra vocês é sobre a nossa live de quinta-feira. Live de revisão da prova do vestibular IME 2021-2022. Lá eu vou resolver algumas questões estilo primeira fase, ok? E lá eu também vou fazer meus palpites, né? O que eu acho que vai cair, passar algumas dicas pra galera, enfim, né? Vai ser um papo bem bacana, vai começar quinta-feira às 7 horas da noite. Eu espero vocês lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certamente que sim. Mas enfim, sem mais enrolação aqui, vamos ver qual é aquela questão que eu considero a mais bonita do IME nos últimos anos. Então, bora lá resolver essa questão, né? Bora! E amigo internauta, essa questão aqui é um exemplo maravilhoso do que eu estava dizendo mais cedo pra vocês, né? De questões que o IME gosta de fazer, de misturar vários assuntos e tal, né? E eu acho que essa questão aqui ela é bem bacana pra gente resolver aqui, porque a gente vai aprender umas paradas novas bem interessantes, bem massa mesmo, certo? Mas, sem mais enrolação, vamos ver aqui o enunciado dela, que diz o seguinte: um cone é inscrito em um cubo ABCDEFGH, de modo que a base do cone é o círculo inscrito na base ABCD, né, na base quadrada. O vértice do cone é o centro da face oposta do cubo e a projeção do vértice H na base ABCD coincide com o vértice D. Determine a área da seção do cone pelo plano que passa pelo A, B e o H, em função do A, que é a medida da aresta do cubo. Então, se vocês quiserem pensar aí nessa questão, tentar fazer ela, pausa o vídeo, tá certo? Mas caso você já tenha pensado, tá doido pra saber qual é a resposta correta, cara? Acompanha aqui o vídeo, amigo internauta, que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer essa questão, beleza? Então, vou colocar aqui o desenho pra figura, pra vocês verem como é que é o problema em si, então, bora lá! Muito bem, galera, então você tá vendo aqui mais ou menos a situação que representa o nosso problema, né? Repara que esse Vzinho aqui, ele é o vértice do cone em questão, ok? E aqui você tem o cubo ABCD, e aqui você tem o EFGH. Note que o plano que passa pelo A, pelo B e pelo H, ele também vai passar pelo vértice G, né? Por quê? Porque as retas HG e AB, elas vão ser duas retas paralelas do cubo. E sabemos que na geometria espacial, quaisquer duas retas paralelas que não sejam coincidentes, elas vão ser coplanares, tá certo? Então, no caso, tem um plano passando por esses caras aqui. Mas essa nem é a observação mais interessante aqui não, certo? A observação é o seguinte: ele quer saber a área da secção do cone pelo plano ABGH, né? Que seria esse carinha cinza aqui, né? Então a gente quer calcular essa regiãozinha bem aqui, beleza? A gente quer calcular a área desse cara. Só que para a gente poder calcular a área desse rapazinho aqui, a gente precisa entender
quem de fato é esse cara, né? Que tipo de curva é essa? Como é que a gente encontra seus elementos e tal? Então eu vou cortar aqui rapidinho para passar alguns bizus teóricos para vocês sobre esse tipo de situação. Então vamos aqui rapidinho que eu vou explicar tudinho para vocês. E amigo internauta, para poder a gente conseguir resolver essa questão, a gente precisa conhecer um fato bem massa, certo? Que ele diz respeito acerca das secções planas em cima de um cone. E a essas secções a gente dá o nome de seções cônicas, tá? E por que ele recebe esse nome aqui, né? O cônicas vem, logicamente, do cone, só que talvez você estava se perguntando, pô, mas cônicas, professor? Tipo, é aquela parada que eu estudo lá quando eu vejo elipse, parábola, hipérbole, enfim. E é exatamente isso, amigo internauta. Daí que vem o nome cônicas para essas figuras, porque as figuras como elipse, parábola, hipérbole e outras, elas vêm justamente quando você secciona um cone por meio de um plano, né? Perceba que essa figurinha aqui, eu estou traçando um plano aqui, certo? Que é paralelo à base do cone. Então, esse cara aqui, ele vai me dar uma circunferência, ok? Só que se eu inclinar um pouquinho mais o plano aqui, eu vou ter uma outra secção, ok? Eu vou ter uma outra secção. E a essa secção a gente chama de elipse, certo? Você corta um pouco mais inclinado, mas de modo que esse plano não seja paralelo a uma das geratrizes do cone. Mas se você quiser fazer com que esse corte aqui ele seja paralelo a uma geratriz, ou seja, a uma reta aqui que passa pelo centro do cone, você pode fazer. E aí esse plano aqui paralelo, né, esse carinha vermelho, a gente dá o nome aqui, certo, dessa seção de parábola, ok? Então, no caso a parábola vai ser um plano paralelo a qualquer uma das geratrizes, né? E quando você traça um plano que corta aqui essas duas partes do cone, você vai ter justamente a figura conhecida como hipérbole, ok? Então a elipse e a hipérbole, elas se caracterizam por seções planas, né, intersectando com o cone, de modo que elas intersectam um lado do cone quando é elipse e dois lados do cone quando é hipérbole. E que elas não sejam paralelas a uma geratriz. Se for paralela à geratriz, isso aqui vai me dar uma parábola, beleza? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando por que de fato essas secções elas vão me resultar nas cônicas, né, segundo a definição analítica da geometria da elipse, da hipérbole, da parábola, comenta aí no vídeo para eu saber se vocês estão interessados nesse tipo de vídeo. Isso aqui é mais uma versão resumida apenas para poder a gente ver como é que a gente pode fazer para poder desenrolar a questão, beleza? No entanto, quando a gente traça essas secções, muitas vezes o cara pode se perguntar, pô, mas ok, eu já sei como é que é a secção e tal, mas como é que eu faço, por exemplo, no caso da elipse, para poder saber onde é que estão os focos, qual é o valor do eixo maior, qual é o valor do eixo menor, da excentricidade, enfim. Como é que eu vou fazer para poder desenrolar tudo isso? E amigo internauta, a gente vai precisar de um outro bizu bem bacana, certo? Que são as esferas de Dandelin que eu vou mostrar para vocês agora. E amigo internauta, para poder a gente responder a tudo isso, inclusive para a gente conseguir demonstrar essas propriedades, a gente vai precisar justamente de esferas que são tangentes simultaneamente ao cone e ao plano que o secciona. E a essas esferas a gente dá o nome de esferas de Dandelin. E cara, essas esferas aqui são bicho, velho. Elas vão facilitar e muito o nosso trabalho por alguns motivos, certo? Primeiro deles aqui, certo? Você sabe como localizar os focos, certo? Como é que você pode fazer para achá-los, né? Pode se provar, né? Caso vocês queiram que eu faça um vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo provando que esses pontos de tangência aqui da esfera com o plano em questão, eles vão ser os focos da minha cônica, beleza? Então a gente já consegue localizar aqui os focos. No entanto, galera, localizar os focos ainda não é o suficiente para determinar o elipse. Você ainda precisa saber da distância focal, né? E precisa também do eixo maior. Se você tiver essas duas informações, junto com os locais dos focos, você consegue determinar a sua elipse, né? Mas como é que a gente vai fazer para poder encontrar o eixo maior? E amigo internauta, para poder achar o eixo maior, você tem basicamente duas formas de fazer. Primeira delas, você vai pegar aqui essa secção aqui que passa pelos focos. Ou seja, se você cortar aqui o cone pelo vértice, passando pelos centros das circunferências, ou seja, uma seção meridional, você vai acabar tendo aqui um triângulo e essas circunferências aqui como sendo em círculo e em círculo. Então, esse lado vermelhinho aqui, ele vai ser justamente o teu eixo maior. Pode-se provar também que essa porçãozinha bem aqui de azul, ela vai ser igual a essa porção aqui, daqui a essa tangente. E essa porção de vermelho vai ser igual também a essa seção aqui de vermelho, né? Então, outra forma de você achar o eixo maior é vendo aqui o comprimento da tangente externa comum às duas esferas, ok? Mas no caso da nossa questão do ímã, a gente só vai precisar dessa distancinha roxa aqui, beleza? Então,
a gente vai focar apenas nessa seção meridional, beleza? Só que, claro, a gente também precisa da distância focal, ok? Então, como é que eu faço para poder achar esse cara, né? Na verdade, a gente vai fazer isso de maneira indireta, certo? Vamos tomar aqui a seção meridional, que nem vocês estão vendo aqui, e vamos supor que o plano ele faça um ângulo alfa com o eixo do cone, e que esse eixo faça com as geratrizes um ângulo beta. Então, como é que você vai saber a excentricidade dessa cônica? A excentricidade ela é simplesmente calculada por uma razão entre cossenos, ok? Cosseno alfa dividido por cosseno beta. Certo? A gente pode fazer uma demonstração depois disso aqui em um outro vídeo, mas eu quero mostrar aqui nesse vídeo como é que você pode fazer para aplicar na prática isso numa questão do IME, que foi aquela que eu mostrei lá. Então, vamos voltar agora para a nossa questão. E amigo internauta, vamos acabar finalmente com essa bagaça, né? Essa questãozona que parece ser extremamente assustadora, um negóciozão muito louco e tal. Agora a gente já tá pronto aqui para poder destrinchar essa questão e ver como é que a gente vai fazer para poder resolvê-la. E isso que é curioso, amigo internauta, vocês vão ver que com esses conhecimentos a questão morre facinho, velho, facinho mesmo, tá ligado? Então vamos pegar aqui, ó, essa questão aqui que foi a mais difícil da prova do IME, né, desse ano. E a gente já vai ver o seguinte, né? Poxa, isso aqui é uma seção cônica, então nós já sabemos aqui que como ela corta apenas essa parte aqui do cone, né? Sem contar o lado aqui de cima, esse cara vai ser uma elipse, né? Então tudo que eu preciso saber é quem é o meu 2A e o meu 2B. Por quê? Porque a gente sabe que a área de uma elipse, ok? Como é que eu calculo a área de uma elipse, certo? Isso aqui vai ser π vezes A vezes B, onde o meu A ele é o semi-eixo maior, ok? E o meu B ele vai ser o meu semi-eixo menor. Então, se eu tiver essas informações aqui, tanto do eixo maior quanto do menor, ou na excentricidade, que eu consigo uma coisa em função da outra, eu consigo desenrolar o meu problema e as coisas estão tudo resolvidas, ok? Então, a gente já tem esse plano em mente, então vamos tentar encontrar aqui as paradas, né? E amigo internauta, para poder você conseguir visualizar tudo, é sempre bom tu passar um plano passando pelo meio, a famosa seção meridional. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a circunferência que é tangente à base do ABCD, ela vai ser tangente aqui nos pontos médios M e N dos lados. Então vamos pegar aqui a seção meridional, ou seja, passando pelo V, pelo M e pelo N. Isso aqui vai cortar o meu quadrado em outros dois pontos Q e R, né, o quadrado ABCD. A gente vai ter uma seção mais ou menos assim, é essa seção aqui, ó, em vermelhinho, que a gente está olhando, ok? Então a gente tem algo mais ou menos assim. E aí a gente está transferindo a nossa visão para cá, ok? E no caso aqui, note que o R, o P e o M, eles vão ser colineares porque o P ele faz parte do plano aqui, né? AB, HG. E o M também, né? Então a gente tem essa colinearidade aqui. E como eu peguei aqui a seção meridional, significa dizer que esse comprimento PM aqui, ele vai equivaler ao meu 2A. Maravilha, galera? Então se eu conseguir encontrar aqui esse meu 2A da elipse, né? Lembrando que esse 2A, tá, pessoal? Não confundir com o A da aresta do cubo, tá? É muito importante isso, mas eu quero saber simplesmente quanto é o meu PM para poder depois reduzir aqui na elipse, né? Então vamos chamar esse cara aqui de X, ok? Então a gente vai ter o seguinte, esse cara aqui vai ser o meu A. E note aqui que o meu RV, como o V é ponto médio aqui, né? O centro da base, isso aqui vai ser A dividido por 2, ok? Então, pela semelhança aqui, a gente tem que o triângulo RVP, isso aqui é semelhante ao triângulo MNP, né? Por quê? Porque eu tenho que as retas RV e MN, elas são paralelas, né? Então, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo, e esse ângulo aqui igual a esse ângulo, né? A gente tem uma semelhança aqui bem marotinha. Então, consequentemente, o meu RP ele vai estar para o lado PM, que é o X, assim como o lado RV está para o lado MN. Isso aqui é A sobre 2, né? Dividido por A, que é 1 meio. E olha que legal, a gente chega que o RP ele é X sobre 2, né? Então aqui a gente vai marcar X sobre 2. E como esse lado NR ele vai ser o meu A, a gente pode descobrir o RM por meio de Pitágoras, né? Então a gente vai ter o seguinte, né? Por meio de Pitágoras, a gente sabe que o RM ao quadrado, isso aqui vai ser A ao quadrado, que é o RN ao quadrado, mais o NM ao quadrado, né? Isso aqui fica A2 mais A2, que é 2A2, né? Só que o RM, ele é a mesma coisa que o X sobre 2 mais X ao quadrado.
x sobre 2 mais x é 3x sobre 2. 3 meios ao quadrado é 9 quartos de x ao quadrado. Então isso aqui vai ser 2a2. Então daqui a gente tem que o meu x2 ele vai ser 8a2 dividido por 9. E consequentemente o meu x ele vai ser raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. A2 é a. Então isso aqui fica dividido por 3, né? Então esse aí vai ser o valor do meu eixo maior. E agora como é que a gente vai fazer para poder encontrar a nossa excentricidade? Então vou dar um limpo aqui para poder a gente continuar as contas. E amigo internauta, a nossa excentricidade, né, conforme a gente já viu, vai ser essa razão, né, o cosseno desse ângulo alfa aqui, que é o ângulo que o plano faz aqui com o eixo do cone, né, que eu denotei aqui por VW, sobre o cosseno beta, né, que é o que a geratriz aqui VN faz com o eixo do cone, ok? Mas para poder a gente encontrar todas essas medidas, né, esses cosseno alfa, cosseno beta, enfim, vamos fazer algumas observações aqui, certo? Primeiramente, esse comprimento VW ele vai ser a minha aresta do cubo, né? Então, esse comprimento VN, né, como é que a gente pode fazer para poder encontrar esse cara, né? Isso aqui vai ficar A sobre 2, isso aqui vai ficar A, né? Então, o meu VN, né, ao quadrado, por Pitágoras, isso aqui vai ser A sobre 2 ao quadrado, mais A2. Se você for fazer a conta aqui, isso aqui fica 5A2 sobre 4. Então, o meu VN, ele vai ser A raiz de 5 dividido por 2, né? Então, consequentemente, o meu cosseno do ângulo beta, ele vai acabar sendo o quê, né? Você vai pegar o VW, que é o cateto adjacente, VW, dividido por VN, né? Então isso aqui vai ficar A dividido por A raiz de 5 sobre 2. Pega o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, esse A aqui cancela, então fica 2 sobre raiz de 5, que é a mesma coisa que 2 raiz de 5 dividido por 5. Então esse cara aqui é o valor do cosseno do beta. E agora para poder a gente achar o cosseno do alfa, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse alfa aqui, como essa reta, né, essa reta aqui VW, ela é paralela à reta RN, a gente vai ter que o teu alfa, ele vai ser paralelo aqui e vai ser transportado para cá. E agora o cosseno ficou muito mais tranquilo, porque é só tu pegar o RN, que é o A, né, do quadrado, e dividir pelo RM, que é o A raiz de 2, diagonal do quadrado, né? Então meu cosseno alfa, ele vai ser simplesmente Rn dividido por Rm, né? Isso aqui é raiz de 2 sobre 2, né? Outra maneira também é você ver que o alfa ele é igual a 45 graus, né? Então, consequentemente, a minha excentricidade, ela vai ser dada por quanto, né? Você vai pegar esse raiz de 2 sobre 2 e dividir por 2 raiz de 5 dividido por 5, né? Então, isso aqui pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ok? Então, fica 2 raiz de 5. E aí isso aqui vai dar quanto, né? 5 raiz de 2 sobre 4 raiz de 5. Multiplica aqui em cima e embaixo por raiz de 5, né? Para racionalizar. E aí esse raiz de 5 aqui, ele cancela aqui, né? Então isso aqui fica raiz de 10 dividido por 4, né? Essa é a nossa excentricidade. E se a gente já tem eixo maior e excentricidade, a gente consegue tudo sobre a nossa elipse. Então bora só finalizar as contas aqui. Beleza, amigo internauta. Então aqui, ó, eu estou chamando o eixo maior dessa minha elipse, né? A minha seção de 2A', né? Estou usando linha para não confundir com a da aresta do cubo, tá? B', 2B' aqui, ele vai ser o eixo menor, ok? E a nossa excentricidade é o C', no caso 2C' é a distância focal, sobre o A', que a gente já viu nas nossas contas ser raiz de 10 sobre 4, né? Então, esse A' aqui, né? Vai ser a metade desse número, que é o raiz de 2A sobre 3, né? E a gente pode usar essa relação para poder relacionar o meu C com o A e, consequentemente, depois encontrar o B e a nossa área, né? Então, vamos nas nossas contas, porque dessa primeira equação aqui, a gente já consegue o nosso C'. Então, meu C', ele vai ser raiz de 10 sobre 4 vezes o meu A', que aqui vai ficar raiz de 2 vezes A sobre 3. Aí, raiz de 10 com raiz de 2 fica raiz de 20. Só que 20 é 4 vezes 5, então brotam 2 raiz de 5, né, vezes A sobre 4 vezes 3. Esse 2 aqui ele cancela, fica 2 aqui. Então isso aqui vai ficar igual a A raiz de 5 dividido por 6, beleza? Então esse aqui vai ser o nosso C' correspondente. E para poder encontrar o meu B', a gente vai recorrer a essa relação aqui da elipse, né, relaçãozinha fundamental. O que é que nós vamos ter? O meu A, ele vai ser... né, o meu A' aqui ao quadrado fica A raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser B' ao quadrado mais
a raiz de 5 sobre 6, que é o recém-descoberto C' ao quadrado, né? Então, daqui nós vamos ter o quê, né? Que 2A2 sobre 9, isso aqui vai dar quanto, né? Isso aqui vai ser o meu B' ao quadrado mais 5A dividido por 36, né? Na verdade eu esqueci de colocar um 2 aqui. Então, ó, o meu B' ao quadrado, ele vai ser... O denominador comum aqui é o 36, né? Então, no caso aqui eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então fica 8A2 sobre 36, que é essa primeira parte, subtraído dessa segunda, menos 5A2, né? Então isso aqui vai ficar A ao quadrado vezes 3, 36 é 6 ao quadrado, e consequentemente a gente tem que o meu B' ele vai ser a raiz de 3 dividido por 6, né? E aí pronto, né? Agora, como ele quer a área dessa secção, é só você fazer a área da elipse, multiplicar os semi-eixos maior e menor, certo? Por π, então fica π a' b', isso aqui vai ficar π. O meu a', ele já vai ser a raiz de 2 sobre 3, né? Então fica a raiz de 2 sobre 3 vezes o meu b', que é o a raiz de 3 sobre 6, né? Então, isso aqui vai ficar o que, né? Π. Raiz de 2 com raiz de 3 fica raiz de 6, né? Raiz de 6, A com A ao quadrado dividido por 18, beleza? Então, esse carinha aqui, galera, é justamente a nossa resposta pedida, beleza? Beleza, meu internauta. Então, finalmente terminando aqui a questão, né? Você viu que é uma parada bem bacana mesmo, envolvendo cônicas, esfera de Dandelin, né? O cara tem que ter vários conhecimentos de várias áreas, tanto de espacial quanto de geometria plana, né? Aquela trigonometriazinha básica, mas também de geometria analítica, né? Saber identificar o tipo de cônica quando você corta ela por meio de uma seção cônica, né? Mas enfim, questão resolvida, né? Agora vocês entendem por que eu considero ela uma das mais bonitas e deliciosas questões do IME nos últimos tempos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Se você assistiu até o final, acompanhou a explicação direitinho, muito obrigado, bicho. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado também pelo like, pela inscrição no canal, ter compartilhado aí com a galera, ativado o sininho também. E lembrando que quinta-feira eu vou fazer uma live de revisão para a primeira fase da prova do IME desse ano, né? Então, espero vocês lá, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal! Um abraço!